Coisa, tu sabe me dizer que fim que deu a cruz que crucificaram Jesus? Coisa, preste atenção. A crucificação foi tão importante na história do cristianismo que a cruz acabou se tornando o símbolo das religiões que professam devoção à figura de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com a cruz em que Jesus morreu? É isso que tu quer saber, né, Coiso? Que fim deu? Então vamos lá. Então, Coiso, primeiro devo dizer que o nome da cruz é Vera Cruz. Dezenas de mosteiros e igrejas em todo o mundo afirmam ter pelo menos um pedaço da verdadeira cruz em seus altares, para serem louvados por seus fiéis. Quer dizer, tem um monte de pedacinho espalhado por aí. Segundo o Evangelho, após a morte de Jesus na cruz, seu corpo foi levado para um túmulo, no que é hoje a cidade velha de Jerusalém. E por quase 300 anos não houve menção na narrativa cristã sobre o destino da cruz. Foi por volta do século IV que se acredita que o bispo e historiador Gelásio de Cesareias publicou um relato em seu livro, A História da Igreja, sobre a descoberta em Jerusalém da cruz, da Vera Cruz, por Helena, uma santa da Igreja Católica, e também a mãe do imperador romano Constantino, que impôs o cristianismo como religião oficial do império. A história aludida por outros historiadores e escritores, como Tiago de Voragine, em seu livro Lenda Dourada, no século VIII, indica que Helena foi enviada por seu filho para encontrar a cruz de Cristo. É levada para um lugar próximo ao Monte Gálgota, onde Jesus teria sido crucificado. E lá ela teria encontrado 3 cruzes. Algumas versões desta história indicam que Helena, duvidando de qual seria a verdadeira cruz, colocou uma mulher doente em cada uma das cruzes, e aquela que finalmente a curou foi considerada a de Jesus. Porém, outros historiadores afirmam que Helena a reconheceu por ser a única das 3 que apresentava indícios de ter sido utilizada para a crucificação com pregos, já que, segundo o Evangelho de João, Jesus foi o único a ser crucificado desse jeito naquele dia. Os outros, dá para ver em ilustrações antigas, foram só amarrados com cordas e Jesus foi pregado na cruz. Mas viu, Coiso? Toda essa história faz parte do desejo por relíquias sagradas que começou a surgir no cristianismo durante o século III e IV. Os primeiros cristãos não estavam focados em buscar ou preservar esses tipos de objetos como fonte de devoção. Com o passar do tempo e o cristianismo se espalhando pelo mundo naquela época, esses fiéis começaram a criar formas de ter alguma conexão física com quem eles consideram seu salvador. O interesse por essas relíquias tem muito a ver com os mártires. Segundo os historiadores, o culto aos santos começou a ser uma tendência dentro da igreja, e foi estabelecido desde cedo que os ossos dos mártires eram evidências do poder de Deus agindo no mundo, produzindo milagres e outros feitos que provavam a eficácia da fé. Mas como Jesus teria ressuscitado, não seria possível encontrar os seus ossos. Segundo a Bíblia, após 3 dias do túmulo, ele voltou à vida e subiu ao céu. Desta forma, os objetos vinculados a ele que sobraram foram a cruz e a coroa de espinhos. Este período de quase 3 séculos após a morte de Jesus é o que torna improvável que os objetos encontrados em Jerusalém, como a cruz em que ele morreu ou a coroa de espinho, sejam os verdadeiros. Um pedaço da cruz foi concedido à missão de Helena, levado para Roma e preservado na Basílica da Santa Cruz, na capital italiana. Com a descoberta, a expansão do cristianismo na Europa durante a Idade Média e a consagração da cruz como símbolo universal desta religião, começou também a multiplicação dos fragmentos que foram parar em outros templos. Quer dizer, começou a surgir fragmentos da cruz por toda parte.
Esses fragmentos são conhecidos como lignum crucis, que quer dizer madeira da cruz em latim. É muito provável que Helena tenha encontrado um pedaço da madeira da cruz, mas o que é muito provável também é que alguém o tenha colocado naquele lugar para dar uma ideia de que esta foi a cruz em que Jesus morreu. Mas não há uma única evidência que sustenta que a cruz encontrada por Helena em Jerusalém ou por qualquer outra pessoa seja a verdadeira cruz em que Jesus morreu. A chance de encontrar a verdadeira cruz de Cristo é muito remota. Seria necessário fazer um trabalho arqueológico, não teórico. E mesmo assim, seria muito improvável encontrar uma peça de madeira de mais de 2 milênios atrás. Mas, para quem quiser acreditar que os pedaços da cruz estão espalhados por aí, é só acreditar.